E bom dia! E hoje temos uma participação especial que é da minha sobrinha chamada Noemi. Essa garotinha linda, né, Noemi? Dá um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal, fala aí. Então, hoje a nossa historinha bíblica será sobre Sansão, continuidade da história passada. Lembram que a história passada eu contei que Sansão lutou com o leão e venceu, né? Muito bom. Sei que vocês estão lembrando. Vocês são bem inteligentes, né? Então, vamos lá. A continuação da história de Sansão, esse homem fortão, né? Vamos ver? É o seguinte. Sansão, ele era o homem mais forte, porque ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo com ele, né? E aí, nessa época que aconteceu essa história que eu vou contar para vocês, nessa época, Sansão, ele já tinha se tornado juiz. Ele era um juiz e continuava com muita força. Isso aí, muita força, né, Noemi? Esse homem fortão. E aí, sabe o que aconteceu? Sansão, na cidade que Sansão estava, Sansão fazia parte do povo hebreu, do povo israelita, Sansão. E aí, nessa cidade, estava acontecendo uma rebelião entre uma guerra, uma confusão entre os filisteus, que era um povo muito mau, e o povo israelita. E eles queriam, de qualquer forma, né, escravizar os israelitas, massacrar os israelitas, tomar tudo que era deles. E aí, Jesus usou Sansão, o homem mais forte, né, para defender esse povo. E Sansão sempre conseguia vencer esse povo. E aí, certo dia, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Noemi? Não sabe? Pois preste atenção aí. Certo dia, Noemi, Sansão, eles prenderam Sansão. Eles levaram Sansão, que a vontade deles era prender Sansão, porque Sansão era que causava toda, né, influenciava todo o povo, e o povo, né, ficava com vontade de vencer, e venciam, né, quando Sansão tomava a frente. Aí o povo israelita dizia assim: ah, se Sansão for, eu vou também. E aí todo mundo se enchia de força, né? E aí Sansão sempre tomava a frente, né, para liderar. E aí ele ia. E aí, certo dia, eles prenderam Sansão. Eles tiveram a ideia, né? Ah, eu prendendo Sansão, o resto do povo não vai querer mais lutar. Prenderam Sansão. Mas não adiantou nada, Noemi, nem adiantou nada. Sabe o que aconteceu, Noemi? Sabe? Pois ele saiu da prisão, derrubou, né, todas aquelas portas que estavam prendendo ele, e ele conseguiu sair. E aí eles ficaram furiosos, né? Eles ficaram muito aborrecidos, Noemi. Muito, muito. E aí, sabe o que aconteceu? Eles falaram: nós temos que descobrir onde está a força de Sansão. E aí, Sansão, ele tinha casado com uma moça que era filisteia, que fazia parte do povo filisteu, né? Mas essa moça era boa,
e ele casou com ela. E só porque ele casou com ela, os filisteus pegaram e mataram a moça, né? E para se vingar de Sansão, mataram a moça. E aí Sansão casou, sabe com quem depois? Com quem? Com a irmã dela. E ela se chamou Dalila, Noemi. Fala aí pra mim, como é o nome dela? Dalila. Dalila, muito bom. E aí ele se casou com essa moça chamada Dalila. E aí, me pergunta se ela era boa ou não. Não era? Tu diz que não? É verdade, tu acertou, Noemi. Ela não tinha nada de boa. Sabe por quê? Ela estava interessada em descobrir o segredo de Sansão. Onde estava o segredo de Sansão? E aí os filisteus chamaram: Dalila, é o seguinte, se você descobrir o segredo de Sansão, eu te darei muitas joias, muito ouro, muita riqueza. E aí, tu acha que ela aceitou? Tu acha que a Dalila aceitou? Aceitou? Acertou de novo. Noemi, tu acertou de novo. E aí, ela disse: tá feito, eu quero. E aí, Dalila, quando estava sozinha nos aposentos com o Sansão, disse: amor, me diga, qual o segredo, qual o seu segredo de você ter uma força tão grande? Aí, Sansão inventou uma história qualquer lá. Ele disse: se me amarrarem assim, né, com umas cordas novas, aí eu perco a força. E aí, ele dormiu, e quando ele dormiu, Dalila, que estava interessada em joia, em riqueza, em ouro, foi lá, chamou os filisteus, amarrou ele, chamou os filisteus e abriu a porta do quarto e disse: Sansão, olha, os filisteus estão aqui. E aí, olha só como ela era dissimulada, né? E aí, abriu a porta do quarto, e aí Sansão, mais que depressa, se desamarrou daquelas cordas, e aí ele bateu nos filisteus e expulsou os filisteus de lá, com a força que ele tinha. E aí não contou o segredo de verdade, né, para Dalila. Aí Dalila foi de novo: mas sim, Sansão, você não falou a verdade, fala de novo. Eu já estou chateada porque eu acho que você não gosta de mim. Ela fingindo, né, dizendo, achando, falando como se ela estivesse triste, né? Aí falou assim para ele: poxa, Sansão, eu acho que você não gosta de mim, Sansão. Você não contou o seu segredo. Aí Sansão disse assim. Aí Sansão, já tão aborrecido de tanto ela azucrinar os ouvidos dele, ele pegou e contou o segredo de verdade. Não, Dalila, o meu segredo está nos meus cabelos. Se eu cortar os meus cabelos, se cortarem meus cabelos, né? O que vai acontecer? Eu vou perder as forças. E aí aconteceu exatamente isso. Ela deixou ele dormir. Quando ele dormiu, veio e cortou, exatamente, cortou o cabelo dele. E aí, quando cortou o cabelo dele, aí chamou os filisteus, abriu a porta do quarto, chamou os filisteus e falou ainda: ô Sansão, os filisteus estão aqui. Olha que sem vergonhice isso. Mas enfim, e chamou. E aí, Sansão se levantou da cama, né, mais que depressa, mas ele estava com pouca força, pois ela tinha cortado o cabelo dele. E aí amarraram Sansão e levaram para um castelo chamado Dagon. E lá prenderam Sansão.
E aí deixaram muito tempo Sansão preso nessa prisão. E aí, certo dia, Sansão já ficou muito tempo lá e o cabelo dele foi crescendo, né? Não estava tão grande como era antes, mas foi crescendo, já estava crescidinho um pouquinho assim, né? E aí, os filisteus, para humilhar Sansão, deram uma festa e, né, para humilhar Sansão, para mostrar, né, como Sansão estava fraco e tudo mais, né, para querer humilhar. Tá vendo, Noemi, como eles fazem as pessoas maus? Pois é. E aí, sabe, eles chamaram Sansão, tragam Sansão da prisão, tragam ele aqui. E aí trouxeram Sansão. E aí quiseram humilhar ele para todos os seus convidados, mas se deram mal, porque Deus era com Sansão. Mesmo Sansão dele ter pecado com Deus, de ter falado o segredo dele, mas Deus era com Sansão. E olha o que aconteceu. E aí Sansão viu que eles estavam querendo humilhar ele, viu, Noemi? Eles queriam humilhar Sansão. E aí, sabe o que eles fizeram? Ele invocou Deus naquele momento. Ele disse: Deus, sei que eu pequei contra o Senhor, contando o meu segredo, mas se o Senhor me concede pela última vez, porque eu já tô velho, né? E então me concede pela última vez a força tamanha que você me deu. E aí, será que Jesus ouviu, Noemi? Ouviu? Tu acha? Ouviu? Deus ouve a gente? Ouve. Ouve! Ela sabe de tudo. Realmente Deus ouve todos nós. E aí, Deus ouviu a oração que Sansão fez e encheu Sansão de força. E aí, eles quiseram humilhar ele, né? Batendo nele, furaram os olhos dele. E aí, mas Deus encheu ele de força e mesmo assim ele saiu, né? Mesmo sem enxergar, saiu destruindo os filisteus que estavam na frente dele, destruindo, né? E pegou, balançou todas aquelas colunas ali, né? Daquele local onde eles estavam, né? Que era tipo um castelo de Dagon. E aí ele balançou todas aquelas colunas e todo o prédio veio ao chão. E aí a esposa dele morreu, Dalila, que estava com ele, e todos os filisteus morreram, e inclusive também Sansão morreu. Mas Deus concedeu seu último pedido. Deus ouviu até as últimas horas da sua vida. Deus ouviu as orações de Sansão. Se ele tivesse pedido vida também, Senhor também tinha dado para ele. Mas ele só pediu força naquele momento. E Deus deu o que ele pediu. E aí, Deus ouviu a oração dele e concedeu força. E assim, sabe, Noemi? O que a gente aprende com essa lição? O que você aprendeu? Que a gente tem que confiar em quem? Em Jesus. Em Jesus, muito bem. E tu achou que Deus ouviu as orações dele? Sim. Ouviu? Ouviu? Então esse Deus é bonzinho? É. É bonzinho? É isso mesmo. Deus, ele ouviu as orações dele e concedeu, né, o que ele pediu. E é assim, crianças, também. Tudo o que nós pedimos ao Senhor, ele dá. Só que às vezes a gente não está com tanta disposição para esperar Deus preparar para a gente dar, né? Muitas vezes nós somos assim, mas tem gente também que não é assim não. Tem gente que espera nem aí, não está nem aí, né? E
confia em Deus e sabe que no momento certo o Senhor vai dar. E que Deus, Ele não mente. Deus, tudo que a gente pede para Ele não é homem para mentir e também não é filho do homem para se arrepender de tudo o que a gente pede para Ele. E quando Ele promete nos dar, Ele dá. Ele não é homem para dizer assim, eu te prometo te dar tal coisa. Aí depois você faz uma raivinha para essa pessoa e a pessoa já não quer te dar aquilo que prometeu, né? Mas Deus não é igual ao homem. Ele não é assim não. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mesmo que você faça alguma estripulia para Deus, Ele dá. Mas não é bom a gente fazer coisas ruins, né? Para Deus, né? Quanto mais a gente alegra o coração de Deus, mais Deus fica mais feliz, né? E aí Ele dá até além do que a gente pede ou pensa quando Deus está feliz conosco. E essa, Noemi, foi a nossa historinha. Você gostou? Gostei. Gostou? Muito bem. Você vai colocar em prática isso, Noemi? Vai? Muito bom. Então, é isso, crianças. Então, eu quero que vocês todos confiem em Deus, porque Deus é o nosso Criador, o nosso ser que nos formou, o nosso Deus, o nosso Pai, em quem a gente pede tudo que a gente pede a Ele nos dá. É só a gente esperar um pouquinho assim e Ele dá tudo que a gente pede a Ele. E tudo além do que a gente precisa, Ele nos dá. E essa é a nossa historinha de hoje. Então que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês, a vida da família de vocês, né? E que todos sejam abençoados nessa manhã de domingo. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo, beijo. Dá beijinho, Noemi. Beijinho, beijinho.